Bom dia, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos falar, meditar, refletir sobre o capítulo 9 do Evangelho de João. Deixa eu fixar aqui esse assunto. Então sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita. Eu sou filha amada, cuidada por Deus, amparada. Trabalho como psicóloga, sou mãe, sou esposa, sou filha, irmã. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é para falar mais sobre a Bíblia, para compartilhar mais sobre a sabedoria de Deus, para que nós possamos aplicar a palavra nas nossas vidas hoje. A área espiritual, gente, é uma dimensão do ser humano. Todos nós temos uma alma e é importante cultivar, então, a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso vínculo com Deus. E nós que somos cristãs, nós temos a Bíblia, que é a fonte de referência de todo o conhecimento e da vontade de Deus. Então, esse que é o propósito desse círculo de leitura do Evangelho de João. Nós começamos faz 9 semanas, cada semana é um capítulo do Evangelho de João que nós estamos lendo. A Bíblia tem 4 evangelhos, cada um trata de uma forma diferente sobre a história de Jesus Cristo. E eu escolhi o Evangelho de João porque Deus colocou no meu coração por me identificar mais. Se vocês não viram os primeiros capítulos e quiserem assistir, tá tudo salvo no meu YouTube. Então vocês podem entrar no YouTube, Thalita com 2 L's, Fenato, aí vocês já vão encontrar lá os vídeos sobre cada capítulo. Como que funciona? Eu vou fazer um resumo do capítulo 9 de João, né? Então vocês podem ler na Bíblia de vocês. E aí depois eu vou trazer algumas meditações pensando na vida nossa hoje, como aplicar essa palavra na nossa vida hoje. O capítulo 9, ele tem um assunto só, são 41 versículos, tá? Vai do 1 ao 41. E o assunto é a cura de um cego de nascença. Ele começa quando os discípulos perguntam para Jesus: Rabi, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? E Jesus fala assim: nem ele pecou, nem os pais. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí Jesus, ele fala que convém que ele faça as obras daquele que o enviou enquanto é dia, porque quando chegar a noite, ninguém pode trabalhar. E Jesus, ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus cospe na terra, e ele usa a saliva e a terra para formar um lodo. E ele unta os olhos do cego, é um cego de nascença, e dá uma ordem para ele. Ele fala, vai e se lava no tanque de Siloé. Aquele cego, ele se lavou e ele começou a enxergar. E quando ele voltou enxergando, os vizinhos ali, que sempre viam ele sentado e mendigando, perguntou, mas é você mesmo? E ele falava, sou eu. E com esse milagre que aconteceu, os fariseus, que eram os doutores da lei na época, eles começaram a perguntar o que aconteceu. E tudo isso aconteceu em um sábado, que era o Shabá, que era o dia sagrado para os judeus. E aí os fariseus começam a questionar aquele homem que era o ex-cego, né, que agora ele já enxerga. Eles falam assim, como que Jesus faz isso e não guarda o sábado? Isso não é de Deus. E outros falavam assim, mas como que, se ele fosse pecador, como que ele ia operar tais sinais, tais milagres? Então começa a ter uma dissensão, um conflito no meio dos fariseus. E o próprio cego, ele fala assim que Jesus Cristo é um profeta. Então quem recebeu o milagre, ele confirma, ele acredita que Jesus é um profeta. E mesmo assim, os judeus, eles não creem no testemunho do ex-cego e vão chamar os pais do cego.
E eles vão e perguntam, mas é esse mesmo seu filho? Ele nasceu cego? E os pais falam, sim, ele nasceu cego. E vocês podem perguntar para ele mesmo. Ele já tem idade, ele falará por si mesmo. E aí, por que que os pais do cego falaram isso? Porque se eles confessassem que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, eles poderiam ser expulsos da sinagoga. Então eles falam, vai e pergunta para o meu filho mesmo. E aí os judeus interrogam novamente o ex-cego. Então, se eles não entendiam o que estava acontecendo, eles queriam acreditar, porque eles viram o milagre, já tinham testemunho de várias pessoas, mas eles não se convenciam. Então, assim, eles queriam provar que não era um milagre, que aquilo era um pecado, que eles não conseguiam acreditar que Jesus era enviado de Deus. Então, por isso eles ficavam questionando várias vezes o ex-cego. E aí, os judeus, eles perguntam novamente para o cego o que aconteceu. O cego, nós estamos falando, gente, sobre o capítulo 9 de João, tá? Deixa eu colocar aqui no comentário. Que fala sobre a cura de um cego de nascença. Eu estou fazendo um resuminho para vocês, tá? E aí, os fariseus falam assim, nós somos discípulos de Moisés, nós não somos discípulos de Jesus, né? Aí eles falam assim, nós não sabemos de onde que esse Jesus veio. Aí o cego fala assim, mas eu sei que ele operou a maravilha. Então, essa é a maravilha, esse é o sinal. Ele operou uma maravilha, mesmo nós não sabemos de onde é que ele veio, né? E aí ele fala assim... O cego, ele começa a evangelizar os fariseus. Ele fala, Deus ouve, quem é temente faz a vontade de Deus. Versículo 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então, aquele que recebeu o milagre de Deus, ele começa a testificar que isso só poderia acontecer vindo de Deus. Mesmo que fosse no sábado, mesmo que não soubessem de onde que Jesus Cristo veio. Então ele começa a falar, a manifestar, a louvar a Deus que operou isso. Só que os fariseus expulsam aquele cego da sinagoga. Quando ele é expulso, Jesus encontra o ex-cego e Jesus fala para ele, olha, eu sou o Filho de Deus. E aquele ex-cego, ele crê e adora Jesus como Filho de Deus. E no versículo 39, Jesus fala, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E os fariseus, eles perguntam assim, mas nós somos cegos, o senhor está falando da gente? E Jesus fala, o cego, ele não peca, mas quem não vê, o pecado permanece. Aquele que não quer enxergar a verdade, que não quer admitir o milagre, os sinais de Deus, ele permanece no pecado. O que nós podemos, gente, refletir e aplicar hoje essa palavra nas nossas vidas? Eu separei alguns pontos, são 13 pontos. O primeiro é sobre o versículo 3 do capítulo 9 de João. A nossa condição, seja uma doença, uma deficiência, ela não é um castigo de Deus. Ela não acontece porque a pessoa errou ou porque os pais erraram. Ela é para que se manifestem as obras de Deus. Uma criança que ela nasce com uma deficiência ou que tem um diagnóstico mais desafiador, uma pessoa que sofre um acidente e fica com alguma fragilidade, né, física, sim, ou cognitiva, ou emocional, não veio para punir, veio para se manifestar a glória de Deus. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que passaram por depressão, que tiveram síndrome do pânico, e elas ficavam mal, assim, mas como que isso está acontecendo comigo? Não aceitava aquela condição, mas era uma condição temporária. Principalmente o transtorno psíquico, como a ansiedade, a depressão, ela não vem para nos punir, vem para sinalizar alguma coisa que você tem que tratar na área emocional.
E nisso também opera Deus. E aí também é para a glória de Deus se manifestar. Porque nós somos sistêmicas, nós não somos só carne, nem só emocional, nem só espiritual, nem só cognitivo. Nós somos um ecossistema e a nossa base é emocional. Então, a nossa saúde, a base dela é espiritual. Né? Quando uma pessoa acredita que ela é filha de Deus, ela vai agir como filha de Deus, ela vai cuidar daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, ela vai agir como filha de Deus e ela vai ter uma relação diferente com o corpo dela. Então, se eu sou filha de Deus, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar daquilo que eu leio, daquilo que eu assisto, eu vou cuidar dos meus vínculos, da minha família, do meu trabalho. Então, a nossa base é espiritual. Então, se você está passando por alguma condição desafiadora, ou filhos, lembra que essa condição, como Jesus falou, não se condene, não se puna, não é para um castigo, é algo para que se manifeste o cuidado de Deus, a glória de Deus, tá? Que foi o caso desse cego. Ele nasceu para que Deus fizesse um milagre com ele. Por meio do testemunho dele, que ficou escrito, muitas almas se converteram e ele creu em Jesus. Né? Então você imagina, ele viveu anos ali sentado, mendigando, não enxergando. E depois, quando Jesus Cristo abriu os olhos dele e ele pôde testificar essa obra, foi tão assim forte, né, a manifestação da obra de Deus. Então, nós também passamos por situações temporárias para que se manifeste a glória de Deus. Então, para de se punir, para de se acusar. Muitas vezes, nós ouvimos uma voz que fala: ah, você não merece, não é para você, será? Acaba com isso, desiste. Às vezes até assim falando coisas mais agressivas ainda. Essa voz é a voz dos sabotadores, do acusador, né? Então, assim, nós temos que ouvir a outra voz, que é a voz de Deus. O que a voz de Deus fala para nós? Que essa voz também é o Espírito Santo dentro de nós. A voz de Deus sempre vai falar para nós: eu te amo, você é importante para mim, eu me importo com você, eu te criei, eu estou permitindo essa condição temporária na sua vida para manifestar a minha obra em você. Eu estou permitindo essa condição, esse desafio na sua vida para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que você reconheça que eu transformei a sua vida, que eu fiz esse milagre, essa obra. Não está na sua mão, está na minha mão. Então, essa é a primeira reflexão, tá? Vocês sentem isso? Faz sentido para vocês, gente? A segunda reflexão é sobre o versículo 4 do capítulo 9 de João, que Jesus fala assim, que ele trabalha enquanto é dia, porque vai vir a noite e na noite não dá para trabalhar. Então, ele fala: eu sou a luz do mundo. E Jesus, gente, depois que ele é crucificado, ele faz um discurso antes, né? Que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Que os discípulos, todos aqueles que seguem a Jesus, eles são a luz do mundo e o sal da terra. Mas até ali, que muitas almas ainda não tinham se convertido, ele fala que ele é a luz do mundo. Então, enquanto ele estava no mundo, ele brilhava. Quando ele é crucificado, quando ele ressuscita e sobe novamente para Deus, nós ficamos como luz do mundo. Nós fomos colocadas no mundo para manifestar a luz de Jesus Cristo. É como se ele fosse, ele é o sol, né? Ele é o nosso sol da justiça, e o brilho desse sol, ele tem que ser o centro da nossa vida para refletir em nós e nós mostrarmos essa luz. Então a luz não está em nós. É Deus, é Jesus que reflete em nós a luz dele. Então, assim, eu tenho que manifestar essa luz para o mundo. Eu tenho que manifestar aquilo que Cristo colocou no meu coração para o mundo. E isso não é meu, não é seu. É Deus que colocou em nós. É como se nós fôssemos as estrelas, né? Na nossa Via Láctea, o Sol tem luz própria. Ele
emana a luz para os planetas, né? Como se nós fôssemos os planetas que orbitássemos em torno de Jesus. E nós somos como os planetas, daí refletem a luz do Sol. Em capítulo 1 de Gênesis, fala que quando Deus criou o mundo, ele criou o dia e a noite no quarto dia. E ele colocou um luminar grande para iluminar o dia, que é o sol. E ele também criou um luminar para a noite, que é a lua. E eu tava vendo como é bonita, quando eu acordo cedo, assim, dá para ver o sol e a lua, né? No finalzinho da tarde também a gente já começa a ver o sol e a lua. E o que que é esse luminar que Deus criou, né, no quarto dia? É Jesus, né? Porque Jesus, ele sempre esteve junto com Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a criação. Lembra do capítulo 1 de João? Que no princípio era o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Então Jesus, ele é o sol da justiça e ele é a estrela d'alva, a estrela da manhã. Ele é esse luminar da nossa vida, tanto dia quanto noite. Para Deus, gente, não existe diferença entre o dia e a noite, tá? Não é assim, então o que está de dia é de Deus, o que acontece à noite não é de Deus. Não, porque para Deus não existe diferença entre o dia e a noite, porque ele é luz o tempo todo, vocês entendem? Então, assim, às vezes a pessoa ela deixa para fazer uma coisa errada à noite, para errar, para fazer algo que é desagradável a Deus, mas para Deus não importa, ele sempre está nos vendo, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. E assim, o quanto que nós estamos refletindo a luz de Cristo, o quanto que nós estamos deixando essa luz de Jesus nos iluminar. Como que eu sei isso? Se eu uso as palavras de Jesus Cristo, se eu perdoo, se eu amo os meus irmãos, se eu oro, se eu pratico o jejum, se eu estudo a Bíblia, se eu aprendo sobre a Bíblia, é tudo aquilo que Jesus fazia, eu tenho que fazer hoje. O estilo de vida dele, que era esse, né, de ajudar o próximo, de ensinar, de estudar a Bíblia, a Bíblia, no caso, antes era a Torá, né, que eram os livros dos judeus. Tudo isso ele fazia, de estar com as crianças, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então ele ia em festa, ele ia, né, quando tinha o Lázaro faleceu lá, ele chorou, né? Então é a mesma coisa que Jesus fez que nós temos que fazer hoje para continuar sendo a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, assim, todas as vozes, às vezes que você pensa assim, só vejo treva e tal, busca Jesus, porque ele fez essa promessa que nós somos a luz do mundo. E ele é a luz do mundo enquanto estava nele, mas ele continua vivo em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele reina na nossa vida. O reino de Deus é o domínio de Deus no nosso coração. É permitir que Jesus ocupe 100% do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida, tá? A terceira reflexão é que no versículo 6 do capítulo 9 de João, Jesus ele cospe na terra e ele mistura, né, a saliva, forma um lodo. Então ele usou a água da saliva e o pó da terra para formar esse lodo e passou nos olhos do cego e falou para o cego se lavar no tanque de Siloé. Então, assim, da lama, do pó, da água, Deus transformou aqueles olhos que não tinham a capacidade, né, a função de enxergar, ele transformou em visão. Então, assim, Jesus, ele mostra que ele transforma, ele veio para transformar aquilo que hoje você acha que é uma lama, que é uma terra, que é uma saliva, que é uma coisa nojenta, que você já passou por uma fase da sua vida lamacenta, ou que você vê a sua vida, alguma área da sua vida dessa forma, parece que eu tô no pó, parece que eu tô na lama. Eu pequei tanto que parece que eu estava num lamaçal de pecado, né? Tem gente que fala isso.
Então, é com isso aí que Jesus vai usar como ingrediente para transformar, para fazer um milagre, para trazer a visão para o cego. E aqui eu lembro também da história de Saulo. Quando Saulo ele perseguia os cristãos, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e a primeira coisa que aconteceu, ele ficou cego de tanta luz que veio de Jesus. E aí ele ficou 3 dias em jejum, ficou orando o que que era aquilo, e ele ouviu Jesus em voz humana falando: Saulo, por que me persegues? E aí o Espírito Santo falou para ele procurar uma pessoa que ia curar os olhos dele. E quando ele encontra a pessoa, não lembro se é Ananias, o nome da pessoa que está no livro de Atos, que Saulo vai e as escamas dos olhos caem. Então, de novo, né, o Senhor permitiu que Saulo ficasse cego para depois tornar a vista dele, né? Então, Deus quer fazer conosco ações. Então, assim, Jesus podia falar para o cego, vai, você pode enxergar. Se você quer ver, veja. Ele já tinha feito milagres assim, né? Com o paralítico, que ele só falou, veja, ande, levanta sua cama e anda. Mas para aquele cego de nascença, Jesus falou assim, ele usou a lama, ele usou o barro, né, a saliva dele, a terra ali do chão, esfregou nos olhos e mandou o cego ir no tanque de Siloé. Então, muitas vezes, para Deus operar um milagre, ele usa os nossos ingredientes naturais, a situação que nós temos hoje. Ele usa coisas que para nós seria lama, que para nós seria inútil, mas que ele usa como ingrediente para daí operar a mudança. E ele também requer de nós uma ação. Então, ele manda que o cego vá lavar no tanque de Siloé. Então, alguns milagres, o Senhor requer de nós uma ação específica. Não é só pedir e esperar acontecer. Então, assim, às vezes Deus quer que a gente faça alguma coisa. E como ele falou, por exemplo, para Moisés, coloca a tua vara no mar vermelho. Então, assim, Deus requer de nós obediência. Tudo aquilo que Deus te manda fazer, ele requer a sua obediência. Então, a gente precisa obedecer. O cego foi lá e aceitou aquilo que Jesus mandou ele fazer. Então, a nossa ação, se você tem dúvida, qual a ação que Deus requer de mim? Tá na palavra, Deus já te falou, Deus já te mostrou. Falta você obedecer, falta você entrar em ação. Tem muitos milagres que nós assim achamos que vai acontecer do nada, mas não, Deus requer a nossa ação, nosso comportamento, a nossa comunicação, quer mudar o jeito de falar, quer ir num lugar, quer falar com uma pessoa, quer buscar uma ajuda. Então Deus requer a nossa ação. Deus deixou todos os recursos para operar os milagres, mas ele requer a nossa ação, a nossa obediência da palavra. Quando também os israelitas eles estavam tomando a cidade de Jericó, para tomar a cidade de Jericó, Deus ordenou assim, vocês vão dar 7 voltas cantando em volta dos muros de Jericó. Tocando, né? Tocando e cantando. Então aquela música foi tão virtuosa que Deus operou um milagre, só que eles obedeceram. Então, assim, Deus manda, você obedece, não tem o que teimar. Deus já te falou, Deus já te ordenou, então obedece, simplesmente. O que Deus está esperando da sua parte é a sua ação, tá? Quarto ponto, gente, no versículo 7, é que o cego, os vizinhos falavam assim, nossa, você era aquele que ficava sentado, mendigando? E o cego fala, sou eu. Mas agora ele está testificando e glorificando. Então, quem nós somos antes de sermos chamadas por Jesus Cristo e quem nós somos hoje? É essa mudança que Deus requer de nós. Deus quer nos tirar daquele lugar que nós estávamos mendigando, sentadas, e Deus quer nos levantar. O Senhor Jesus, ele veio para que nós tenhamos assim, para que cada uma de nós dê um testemunho, para que cada uma de nós glorifique a Jesus Cristo como Filho de Deus.
Então, olha para o seu comportamento hoje, olha para suas ações hoje. Você tem ficado mendigando, sentada, parada, reclamando? Ou você está testemunhando, edificando, contando as boas obras que Jesus veio trazer para você? É esse comportamento que realmente nós somos. Então, assim, a pergunta que eu faço é: quem é você hoje? Você é aquele, você está igual à situação anterior do cego? Ou você já está numa situação de transformação, de conversão? E lembrando, né? A nossa conversão, ela não acontece só no batismo, ela não acontece só em um dia, ela é um processo, ela acontece todos os dias. Então, na Bíblia fala assim, que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Então, nós temos que nascer da água, que é o batismo do arrependimento dos pecados, e do Espírito. E o Espírito, ele se renova em nós de dia em dia. Então, todos os dias, nós vamos renovar a nossa mente, o nosso espírito, na palavra, na oração, na comunhão com Deus. Ele quer nos renovar todos os dias. Então, aquilo que é velho precisa ficar. É como se nós estivéssemos sempre assim, tirando as capas da mulher velha e trazendo a nova mulher, que é a mulher de Deus. É como se a gente estivesse sempre tirando a capa do velho homem e trazendo o novo homem, que é o homem de Deus. Então, aquele cego, ele tinha uma vida anterior a Jesus. E quando Jesus chegou, ele começou a testificar, glorificar, adorar Jesus. Ele começou a evangelizar os fariseus da época. E é isso que Deus requer de nós. Que apareça a nova Thalita, que apareça a nova Luciana, a nova Esther, tá? A nova mulher, o novo homem. Cada um de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, olha para suas obras, para sua comunicação hoje. Você tem comunicado a transformação que Jesus operou em você? Você já tem trazido a sua versão como filha de Deus, como filho de Deus? Quem é você hoje? Né? Se você pudesse falar para os seus vizinhos, quem é você? Jesus, ele veio, gente, para mudar a nossa alma, para transformar o nosso ser por completo, para transformar o nosso comportamento. Então, eu tenho que mudar o meu comportamento. Pelos meus frutos, que são meus comportamentos, vocês vão conhecer a origem, que árvore eu sou. Pelos frutos conhecereis a árvore. Também fala isso na Bíblia. Então, pelas minhas ações, vocês vão conhecer quem eu sou. Então, qual comportamento você tem tido? Você tem tido comportamento para edificação de Jesus Cristo, comportamento de uma cristã? Você tem usado a sua língua, o seu tempo, a sua atenção para se dedicar, para testificar que Jesus Cristo é seu Salvador? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma? E você tem amado o próximo como a ti mesma? Sim ou não? Coloca aí para mim se faz sentido para vocês. O quinto ponto, gente, é sobre o versículo 16 do capítulo 9 de João, que começa a acontecer um conflito, uma dissensão entre os fariseus. Então, por Jesus não ter guardado o sábado, uma parte fala assim, ele pecou, ele cometeu um pecado contra a lei de Moisés. E outra parte dos fariseus, eles começam a perceber que Jesus opera sinais e que esses sinais só podem vir de Deus. Então, ele não estava pecando, ele era temente a Deus. Então, assim, tudo aquilo que você tiver dúvida, se vem de Deus ou não, veja se a pessoa é temente a Deus. Porque Jesus, ele não veio para descumprir a lei de Moisés, ele veio para cumprir a lei de Moisés. Ele era o Senhor do sábado. Então, assim, por meio da morte de Jesus Cristo, nós temos um novo testamento. Hoje nós somos salvas pela graça e não mais pela lei. Nós somos salvas pela fé em Jesus Cristo mediante a graça.
Então, tudo aquilo que está na lei era muito pesado de se cumprir. Então, Jesus Cristo ele veio para salvar, para perdoar os nossos pecados e restaurar o nosso relacionamento com Deus. E ele guardava o sábado, mas ele operava milagres, porque Deus mandava ele operar milagres no sábado, tá? Então, às vezes acontece uma dissensão quando uma de nós quer servir a Deus. Às vezes a sua família não entende, alguém não entende, não apoia. Mas assim, é importante se posicionar. Até que ponto vale a pena ficar seguindo uma tradição, uma ordem, mas não sentir, né, que tem sinais ali de Deus. E o que eu falo para vocês, vale a pena seguir diretamente Deus. Ele nos criou para ter esse relacionamento conosco, tá? Então, não se preocupem com tradições, com leis, assim, humanas, sabe? Se preocupa em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, mesmo que isso cause um conflito. Isso vai ser temporário, né? Aí no versículo 17, Jesus ele fala, o cego ele fala que Jesus é um profeta. Que é isso, gente? Em Hebreus está escrito assim, que antigamente Deus falava conosco, acho que é no capítulo 1 aos Hebreus, pelos patriarcas, né? Que era Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Deus ele se comunicava com os filhos por meio dos patriarcas. Depois, ele começou a se comunicar conosco pelos juízes. Quem eram os juízes? Era Sansão, era Débora, era Gideão. Deus selecionou homens e mulheres que eram tementes a Deus e operava através dos juízes. Esses juízes, que está no livro de Juízes, lá no Velho Testamento, eles julgavam as causas do povo e eles ensinavam a lei de Moisés. Depois desse tempo dos juízes, Deus começou a falar com a humanidade por meio de profetas. Quem eram os profetas? Isaías, Malaquias, Ezequiel, Daniel. Esses eram os profetas. Eram homens que tinha mulheres também, mas na Bíblia tem mais, né? Os homens que eles tinham revelações de Deus e eles pregavam, inclusive para os reis da época, assim, qual que era a vontade de Deus. Deus dava revelações para os profetas, Jeremias, Ezequiel, sobre o passado, o presente e o futuro. Nós vemos nas profecias, que são livros do Velho Testamento, dos profetas, Joel, todos eles falando sobre o futuro, todos eles anunciando que Deus enviaria o Messias, que Deus enviaria um Salvador para a humanidade, que iria existir um príncipe da paz, que iria unir todos os povos, todas as nações, línguas e tribos, e que iria existir um tempo para Deus redimir a humanidade. E aí, esses são os profetas. Só que em Hebreus, então fala assim, Deus começou a falar com a humanidade por meio dos patriarcas, depois pelos juízes, depois pelos profetas, até chegar o tempo em que Deus começou a falar com a humanidade por meio do próprio Filho, que é Jesus Cristo. Então, Jesus ele veio trazer esse novo tempo. Ele é o cumprimento daquilo que os profetas falavam. E depois que Jesus ele foi glorificado, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é da natureza também de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ele serve para se comunicar com o nosso espírito e com Deus, tá? Então, hoje, naquela época eles achavam que Jesus era um profeta, mas Jesus era o próprio Filho de Deus, e depois o cego ele vai reconhecer isso. Tá? Então, os profetas, eles cumpriram a missão deles, que era anunciar a vinda de Jesus Cristo, que era trazer as revelações, as visões de Deus para as pessoas se arrependerem, para as pessoas buscarem a Deus no tempo que eles viveram. A profecia, ela continua viva hoje, é um dom deixado por Deus,
mas sempre assim, o maior presente de Deus, o que Deus quer que nós, o caminho que Deus quer que eu siga é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso modelo, é a nossa referência, o nosso espelho. Então, cuidado com toda a profecia que for contrária ao que Jesus Cristo fala. A verdadeira profecia, ela deixa Jesus como centro da nossa vida. A verdadeira profecia, ela vem para cumprir aquilo que Jesus traz, aquilo que Jesus fala. Cuidado para não ficar indo atrás de profeta, esquecendo que o nosso único intermediador entre Deus e os homens e as mulheres é Jesus. Então Jesus, ele nem é ele é mais do que um profeta, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o nosso Salvador, tá? Então hoje Deus fala conosco por meio do próprio Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, tá, gente? Leiam também o capítulo 1 aos Hebreus, que fala sobre isso. Aí, no versículo 21, os pais do cego, quando eles são interrogados pelos fariseus, falam assim, fala direto com o nosso filho pode falar por si mesmo. Então, assim, nós temos que falar por nós mesmas. Existe uma autorresponsabilidade, um livre-arbítrio, que nós podemos falar por nós mesmas, sobre os milagres que Deus operou na nossa vida. Nós não podemos não podemos perder a oportunidade de louvar, de adorar a Deus, falando aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Então eu te pergunto, qual foi a maior transformação que Deus operou na sua vida? Qual foi o maior milagre que Deus já fez na sua vida? Você tem falado sobre isso? Você tem contado sobre isso? Então aproveite o tempo que você tem da sua vida para testificar aquilo que Deus já fez na sua vida. Então, como eu já falei para vocês, não era para eu estar viva, então Deus já me livrou da morte, não era para eu ter condições de falar, era para eu ter sequelas. Quando eu nasci, eu tive uma doença, congênita, incompatibilidade sanguínea, era para eu não ter condições de aprender, falar, andar. Então, tudo isso que a minha vida hoje, eu sei que é um milagre de Deus. Então, assim, o meu trabalho foi uma porta que Deus abriu, não estava só em minha capacidade, foi Deus que prometeu pela palavra e Deus abriu. A minha família, o meu esposo, o meu casamento foi uma preparação de Deus, os meus filhos também foram uma preparação de Deus. Então, tem assim, as coisas que eu mais valorizo na minha vida hoje, a minha saúde, a minha fé, a minha família, são preparações de Deus. Sempre que Deus também manda alguma coisa na palavra, eu sei que é por Deus. Não sou eu que vou lá e procuro. É Deus que manda, tá? Vai ficar salvo, Esther. Vou deixar salvo aqui no YouTube, tá? Então, aqui, nós temos a autorresponsabilidade de falar por nós mesmas sobre as obras que Deus fez na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio de abrir a nossa boca para edificar, para testificar, para adorar Jesus, ou para ficar calada, ou para se omitir. E muitas pessoas estão esperando você contar, você falar sobre o Evangelho, sobre a relação que você tem com Deus. Tem pessoas que eu não vou alcançar, que estão no seu círculo de influência, que é você que precisa falar, que é você que precisa mostrar. Então reúne sua família, reúne seus vizinhos e começa a contar aquilo que Deus já operou, começa a agradecer, começa a criar momentos intencionais de agradecer, de louvar a Deus. Então, por exemplo, antes do almoço, antes de almoçar, faz uma oração. Quando vai dormir, reúne a sua família, reúne quando vai encontrar os familiares. Aproveite para orar, para louvar, para edificar a Deus. Começa a perguntar para as pessoas do seu convívio. O que Deus já fez com você? Eu quero ouvir. Como que você recuperou daquela situação financeira? O que te ajudou a superar aquela doença, aquele período que você teve Covid? Começa assim a fazer essas perguntas para as pessoas e começa a contar também aquilo que Deus já operou com você, tá?
nós temos esse livre-arbítrio, a autorresponsabilidade. Nós podemos escolher de fazer o bem ou fazer o mal, né? Então Jesus sempre falava, escolha boa parte, né? Como Maria. Marta, ela ficou lá reclamando de fazer o trabalho da casa. E Maria, ela escolheu sentar junto com Jesus e ouvir a Jesus. Ela selecionou, ela escolheu a boa parte. Nós fomos chamadas para escolher a boa parte. Então, todo momento, qualquer decisão que eu tenho que pensar antes. Eu não posso agir só por impulso no piloto automático. Eu tenho que lembrar que existe aqui na minha vida, que eu fui criada por Deus, que eu fui chamada como filha de Deus por Jesus Cristo, que eu já fiz um concerto com Deus. Então, tudo aquilo que eu fizer precisa ser para edificação espiritual minha e das outras pessoas. Então, todas as decisões que eu tenho, do início do meu dia até o final, elas têm que ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, será que vale a pena continuar com a rotina que eu tô hoje? Qual ajuste, qual decisão que eu posso ter para que eu me responsabilize mais por ser filha de Deus, por manifestar a glória de Deus no meu dia? Qual é a ação que eu tenho que parar de fazer? O que está me distraindo? E qual é a ação que eu tenho que começar a fazer? O que eu tenho que colocar em prática? E vocês podem, gente, que eu indico para vocês, é registrar essas decisões. É ter um caderno, é ter um diário, um livro, que você pratique esses exercícios. Toda vez que vocês tiverem consciência de alguma coisa, escreva, porque você registrando, você vai se comprometer mais ainda, tá? Com essa decisão. Aí, o versículo 22 do capítulo 9 de João, fala que o cego ele foi expulso da sinagoga. Muitas vezes, quando nós nos posicionamos como filhas de Deus, nós vamos ser expulsas de alguns lugares. São lugares que não cabe mais. Então, assim, não é gostoso fazer a vontade de Deus. Tem lugares que não são mais para nós. Tem pessoas que não são mais para nós. Tem costumes que não são mais para nós. Então, assim, por que eu vou ficar indo num bar se eu sou cristã? Por que eu vou ficar com pessoas que eu não tenho os mesmos valores? E às vezes você gosta daquilo, você gosta daquela pessoa, mas infelizmente não combina mais com essa nova mulher que Deus quer te fazer. E às vezes a pessoa ela é expulsa mesmo, né, de um grupo, de um lugar, porque não combina mais. Só que olha o que acontece, então nós vamos ser às vezes excluídas, rejeitadas, porque não cabe mais, a luz não bate mais com as trevas. E isso é bom, porque é Deus nos posicionando. Toda vez que você for se sentir fora de um espaço, é Deus agindo também para mostrar que você foi separada já, que você foi expulsa dali, assim como o cego ele estava ali para aprender de Deus. Ele estava numa sinagoga, ele estava num lugar com uma intenção de louvar a Deus, né? De buscar a Deus, de consagrar a alma para Deus. Só que as pessoas não entenderam ali, os fariseus, que Jesus Cristo operou um milagre de Deus. E ele foi expulso, mas daí o que aconteceu quando ele foi expulso? Ele encontrou com Jesus. Logo depois que ele saiu da sinagoga, ele teve um encontro pessoal, direto com Jesus. Então, muitas vezes, Deus nos tira de um lugar, de uma situação, ele nos afasta de uma cidade, de uma pessoa, de um trabalho, ele nos tira de um lugar para nos proteger, para nos cuidar. Deus, ele é como se fosse, ele nos oculta, né, debaixo do pavilhão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem lugares que Deus está te retirando para te esconder, para te proteger. Tem pessoas que Deus está afastando da sua vida porque Ele te ama, para te esconder, para te proteger. Então, Deus, ele cuida de nós
nos pequenos detalhes, só que nós não entendemos, nós não temos consciência enquanto isso está acontecendo. E foi isso que aconteceu com aquele cego. Ele foi expulso da sinagoga, que era uma coisa absurda, porque a intenção dele era servir a Deus ali, só que não existia mais espaço ali para ele servir a Deus ali. Então Jesus, ele não quer, ele não precisa de um espaço, ele precisa do nosso coração, né? Então, assim, nós somos a igreja de Deus. Os cristãos, eles são a igreja, o corpo da noiva de Cristo, né? E Jesus é nosso noivo, Jesus é nossa cabeça, e nós somos o corpo. Essa é a família de Deus, essa é a família de Jesus Cristo, tá? Então, o cego, ele foi expulso porque ele já não tinha mais comunhão, né, com aqueles fariseus. Se você foi expulsa, já aconteceu de você ser expulsa de algum lugar porque não te cabia mais, porque não era mais da vontade de Deus? Aí no versículo 23, os fariseus falam que eles eram discípulos de Moisés e aquele cego, ele fala, ele também era discípulo de Moisés, ele também seguia a lei, só que ele começa a acreditar que Jesus faz a vontade de Deus, começa a acreditar também que Jesus é filho de Deus. Então, assim, Jesus, ele veio para cumprir a lei de Moisés e ele é o nosso mestre, ele é o nosso, é com ele que nós temos que aprender a palavra, a disciplina, né? Ser discípulo, o que que é? É ter disciplina, é ativar a nossa disciplina e aprender dele, ele é a nossa referência, tá? Então, nós temos que pegar tudo aquilo que tem nos evangelhos, né, e nas cartas também dos apóstolos, tudo aquilo que está no Novo Testamento da Bíblia e aplicar. O Velho Testamento, ele também, Jesus veio para cumprir. É como se o Velho Testamento fosse a sombra do Novo Testamento, tá? Então, o versículo 23 do capítulo 9 de João fala que nós somos discípulas de Jesus Cristo, tá? O versículo 31 fala assim, que Deus ouve, o cego falando, que Deus ouve aquele que é temente faz a vontade de Deus. Então, se Jesus Cristo ele não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. E aí eu te pergunto, bom dia, Bruno, você tem tido temor a Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você acredita que se não for de Deus, você nada pode fazer? Isso é muito importante. Aquilo que nós fazemos, fazer sempre para Deus. Reconhecer que veio de Deus. As condições que nós temos para fazer alguma coisa, que nem eu falei para vocês, a minha família, a minha saúde, os meus recursos financeiros foram tudo preparação de Deus. O conhecimento, ler a Bíblia e enxergar, entender a vontade de Deus, ter um sonho, e nesse sonho Deus manifestar a vontade de Deus, não vem em mim, vem de Deus. Eu sou só um instrumento de Deus. Eu sou só um veículo para Deus operar a vontade de Deus. E o que cabe a mim é só obediência. O que cabe a você também é só obedecer à vontade de Deus. Tá? Então, procure ouvir a vontade de Deus. Quando a gente vai orar, às vezes nós queremos só falar. E nós temos também que ter um momento de silêncio para ouvir a vontade de Deus. Se eu quero ouvir alguém, eu tenho que silenciar e prestar atenção naquela pessoa, não é? Então, assim, comece a buscar também Deus assim, né? Fique em silêncio, guarde, né, a sua língua para que você ouça também. Comece a ler e prestar atenção ali, fique 100% quando você lê a Bíblia. Procure estar 100% ali, sem olhar no celular, sem fazer outras coisas, sem nenhuma distração. Coloca o foco 100% ali. E aí sim você vai começar a ouvir, a enxergar a vontade de Deus, a sentir a vontade de Deus. Aí às vezes você fala assim, mas para Deus falar comigo tem que ser muito claro, tem que ser muito objetivo. Deus vai também falar com você,
mas procure fazer a sua parte, de buscar a Deus, de bater na porta, de orar, de buscar a Deus, principalmente assim, de madrugada, né? Assim, a Bíblia, né? Procure sempre, todo dia ler a Bíblia. Eu procuro de manhã começar o meu dia assim orando e depois me abastecendo da palavra. Porque tudo que vai acontecer no dia, daí eu já tô munida, eu já tô armada. A palavra de Deus, gente, ela é como se fosse uma espada de dois gumes. E a palavra, ela serve daí para nos fortalecer, porque durante o nosso dia, durante a nossa vida, vai ter dúvida, vai ter medo, vai ter pensamento que invade a gente, falar, ai, será? Que vontade de desistir, de parar naquele propósito. Mas quando você está armado da palavra, a palavra ela confronta alguma tentação, alguma provação. Lembra quando Jesus ficou os 40 dias no deserto? Logo que ele foi batizado, ele foi tentado pelo diabo. E como que ele se defendia da tentação? O diabo falava para ele, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus falava assim, mas está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Jesus ele sempre usava a palavra para se defender, para se proteger das tentações. Ele citava as escrituras e realmente está tudo escrito. Era o que os profetas escreveram, o que os juízes escreveram, o que os patriarcas escreveram. E você? Você tem usado a palavra? Você tem se nutrido, se abastecido dessa arma que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. É isso que a gente está buscando hoje, se munir dessa arma, né, para usar. Isso todo dia, gente. É importante ser repetitivo, não buscar a palavra só quando está com alguma necessidade, mas buscar a palavra diariamente. Assim como nós tomamos banho, trocamos toalha, né? A gente tem que renovar nossa mente na palavra de Deus. Assim como nós, todos os dias, nós renovamos a nossa célula, né? As nossas células da pele, vai tudo assim se renovando, assim também a palavra. A mesma palavra, a Bíblia, ela foi feita para você ler várias vezes, né? O meu avô, ele costuma ler a Bíblia uma vez por ano. Eu não conseguia marcar, assim, porque eu não tô tendo uma disciplina. Mas, assim, eu tô riscando a minha Bíblia, porque eu sei que eu logo eu vou já comprar outra. É porque eu não tô tendo uma rotina, assim, de ler numa sequência a Bíblia. Mas eu leio todo dia, né? E eu marco, eu escrevo para eu fixar aquele conhecimento ali. Eu tenho um diário também, um diário que eu já tô, acho que esse ano já é o terceiro, que eu vou escrevendo também aquilo que Deus me ensina, me mostra na palavra. E a mesma palavra, cada tempo que eu leio, eu enxergo uma coisa nova. A palavra de Deus, ela é novidade. Cada dia ela mostra um novo ângulo, uma nova perspectiva. Por quê também? Porque nós já estamos diferentes. Cada dia você é uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Hoje eu tenho 39 anos. Então eu já tenho outra mentalidade do tempo que eu li a Bíblia quando eu era adolescente. Eu tenho outros desafios, então eu tenho que continuar buscando a palavra de Deus todo dia, tá? Faz sentido para vocês? Quero saber quem de vocês que tá realizando isso, de buscar diariamente a palavra, buscar essa arma de Deus, essa espada. No versículo 34, o cego, quando ele é expulso, ele encontra Jesus. E Jesus fala, olha, eu sou o Filho de Deus. E ele crê e adora Jesus. Logo que nós somos expulsos de algum lugar que não nos cabe mais, Deus nos encontra. Às vezes no nosso momento de maior dor, de rejeição, de sofrimento, de solidão, Deus aparece. Foi assim como Jesus fez com aquele cego, ele também faz conosco. Ele nos encontra no momento que nós não nos sentimos pertencentes a um grupo, a uma situação.
Porque assim, é Deus livrando nós de uma coisa que não é mesmo para nós. Ele vai te encontrar, ele vai e te abraça e fala assim: eu sou o Filho de Deus, e você crê e adora Jesus Cristo. É assim que Jesus ele veio operar nas nossas vidas. Ele veio para nos reconectar com ele, com Deus. No versículo 39, Jesus ele fala que ele veio trazer o juízo para aqueles que não veem comecem a ver e aqueles que veem sejam cegos. O que significa isso? Que Jesus ele veio para aqueles que não acreditam começar a acreditar que ele é filho de Deus e para aqueles que acreditem, que já enxergam, fiquem cegos. Ele veio para nos trazer uma nova visão. Nós não vivemos, fala aos Coríntios essa parte. Tem até aqui, ó. 2 Coríntios 5, 7. Nós não fomos criados para andar pela vista dos olhos. Nós fomos criados para andar pela fé e não pelo que nós vemos. Então, Jesus ele veio para nos trazer a fé, para nos trazer o caminho, a verdade e a vida para chegar a Deus. Então, nós não andamos pela vista dos olhos, nós não andamos por esses olhos, nós andamos pela fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos. A fé é aquilo que eu ainda não enxergo fisicamente, mas eu enxergo com os olhos do Espírito. Então, nós cremos que Jesus é vida e vida em abundância. Nós cremos que Jesus ele perdoou os nossos pecados, que ele veio para nos dar luz, para que nós sejamos o sal da terra. E isso desde aqui já, não é no céu, é desde o momento que eu nasço de novo com Jesus Cristo. Então, assim, a nossa vida espiritual, ela já começa aqui, ela não é depois que a gente morre, tá? Lá vai ser também, tem uma promessa de ressurreição, dos novos céus, da nova terra, da nova Jerusalém, onde nós vamos ver Jesus face a face. Mas isso começa aqui já. Então é importante buscar a palavra de Deus e viver aqui já as promessas de Jesus, tá? Então, assim, aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que o nosso coração ainda não sentiu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. O caminho de Deus, o pensamento de Deus é mais alto que o nosso. Assim como tem a distância da terra e do céu, existe uma distância entre os planos de Deus e os nossos planos. Existe uma distância entre os sonhos de Deus e os nossos sonhos. O que significa isso? Que nós temos uma visão limitada. A nossa visão humana, ela consegue enxergar até um certo ponto. O meu sonho é fazer tal viagem, é ter tanto na minha conta bancária, é ter um projeto social, é ter um dia com a minha família, um momento com a minha família, é sentir a presença de Deus, é falar em línguas, é evangelizar, é atender o necessitado, é socorrer as almas que estão presas em alguma prisão emocional. Tudo isso é aquilo que nós tentamos imaginar, só que Deus tem muito além disso para nos dar. E são esses sonhos, é o plano de Deus que Deus quer ativar em nós. Mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não entenda, é você confiar e andar pela fé e fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus manda, eu vou lá e faço. Eu fico em dúvida, eu fico com medo, mas eu vou lá e faço. Tá? Então, é isso que Deus quer de nós. E assim, o versículo 40, ele fala assim para os fariseus. Os fariseus perguntam, será que nós somos cegos? E Jesus fala, o cego, ele não peca. Agora, quem vê, o pecado já permanece. Então, assim, nós já tivemos os nossos olhos abertos por Jesus Cristo. Nós já somos conhecedoras e conhecedores da palavra de Deus. Então, nós não podemos mais pecar, nós não podemos mais errar. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Porque nós já tiramos, igual Saulo, né, que tirou as escamas dos olhos,
Deus já tirou as escamas, você já teve uma visão. Você já teve uma visão da sua salvação e daquilo que é para você fazer, para fazer a vontade de Deus. Então começa a obedecer. É simplesmente confiar e obedecer. Começa a agir, começa a fazer, se coloca a caminho, começa a cumprir o propósito de Deus na sua vida, começa a amar mais a Deus, começa realmente a usar o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento para amar a Deus, começa a se amar mais, começa a cuidar mais de você e começa a amar mais o próximo, os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos, seu esposo, sua esposa. Gente, então era isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom passar aqui essa horinha com vocês. E acompanhem, me sigam lá também no YouTube, comentem, né, curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas, tá? Para que nós possamos semear a palavra de Deus para outras vidas. E aí, semana que vem, eu espero vocês e quero que vocês leiam o capítulo 10 de João, tá bom? O nosso propósito é finalizar toda terça-feira às 10 horas da manhã ao vivo. Eu vou gravar no Instagram e vou deixar salvo no YouTube para vocês acompanharem. É ler o Evangelho de João e aplicar essa palavra na nossa vida hoje, tá? Que Deus abençoe, um beijo. Fiquem com Deus. Paz Deus.